Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um programa da nossa cobertura de provas. A gente está aqui hoje para falar para vocês sobre a prova da PUC São Paulo, tá? Para quem não me conhece, eu sou Arthur Arabi, sou professor de cirurgia aqui do nosso time da Medley, sou cirurgião geral e cirurgião do aparelho digestivo pela USP São Paulo, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre dicas e apostas para a prova da PUC São Paulo, agora que vocês vão fazer nessa semana aí, em 2025, tá? A gente vai falar sobre conteúdo, vai falar sobre modelo da prova. É claro que a gente não vai falar tudo sobre um conteúdo, né? A gente não está nesse momento, a gente está no momento do gás final, momento de relembrar algumas coisinhas importantes para a prova. Então a gente vai falar especificamente focado em alguns pontos mais importantes e ao longo dos próximos minutos, tá bom? Queria começar falando para vocês sobre o modelo da prova da PUC São Paulo. Pessoal, de forma geral, a prova vai ter enunciados curtos e enunciados diretos. Não é uma prova que costuma ter muito caso clínico e quando tem não são casos clínicos longos, de forma geral. Esse é o padrão dos últimos anos da PUC São Paulo. E as questões gostam de focar em diagnóstico e em etiologia, ou seja, o que causa tal coisa. Faz um caso clínico ou dá uma questãozinha breve, qual o diagnóstico? Costuma ser uma questão muito direta. Existe até um padrão de memorização, um padrão que não tem tanto caso clínico, um padrão que você precisa lembrar de um detalhe, ele pergunta coisas muito diretas para você responder com algo que você precisava ter memorizado. O único detalhe é que ano passado foi um pouquinho diferente, a última prova teve um pouco mais de raciocínio, então pode ser uma tendência que continue mais raciocínio, pode ser que tenha sido uma coisa isolada, mas pode ser que vire uma nova tendência da PUC fazer algo mais caso clínico, um jeitão diferente da prova, tá? E com relação a imagens, felizmente para uns, infelizmente para outros, tem poucas imagens. Não é uma prova que costuma ter muitas imagens. Na verdade, tem quase nenhuma. Eu não digo nenhuma para nunca dizer nunca, mas é muito raro aparecer uma imagem na prova, tá? Além disso, pessoal, eu quero trazer aqui para vocês 3 temas hoje, que vale a pena passar o olho antes da prova, tá? ABCDE do trauma, hemorragia digestiva alta e cólon em reto na cirurgia. São os 3 focos aí que a gente fala. A gente vai falar de partes específicas, claro, não daria para falar aqui. Só esses 3 temas rendem 10 horas de aula, né? A gente não vai falar sobre tudo, a gente vai falar bem focado, particularidades de cada item desse, focado na prova e muito focado. E no finalzinho de cada parte dessa, quando acabar essa parte do ATLS, essa parte da HDA e a parte das hemorroidas que a gente vai conversar no cólon em reto na cirurgia, eu vou fazer uma questãozinha da PUC São Paulo dos últimos anos para mostrar para vocês. Primeiro, para provar que eu não estou aqui contando mentira, que o que eu estou falando acontece na prova. E segundo, para a gente ver como cai, qual que é o padrão de cobrança da prova, como é que a prova cobra determinado assunto. Vamos começar pelo começo, como eu sempre digo, vamos começar pelo ABCDE do trauma, mais especificamente pelo XABCDE. E pessoal, essa letrinha aqui, esse X, não está errado, não é erro de digitação. É uma mudança que aconteceu no ATLS, que caiu na PUC recentemente, e não é que mudou ainda, o ATLS não mudou, mas vai mudar. A próxima edição, que deve sair aí no comecinho do ano que vem, finalzinho desse ano, provavelmente vai incluir esse X no ABCDE. É um conceito que já existia no pré-hospitalar e que tem chegado agora, tem sido absorvido pelo ATLS, que é focado, claro, em atendimento de trauma no cenário intra-hospitalar. A PUC já se adiantou, a PUC foi muito vanguardista, já se adiantou e já trouxe esse assunto de forma tranquila no ano passado. E o que é o XABCDE, pessoal? Nada mais é do que o ABCDE tradicional, que eu não vou gastar muito tempo aqui, porque vocês sabem disso. Preocupação com vias aéreas e colar cervical no A, respiração e ventilação no B, circulação e choque no C, pulso, controle de hemorragia grave, Glasgow e pupilas no D e déficits neurológicos, e exposição do corpo todo e controle de hipotermia no E. Além do ABCDE, ele traz o X antes, X que vem de hemorragias exsanguinantes. A gente tem que ter uma preocupação muito grande com hemorragias graves e externas, são sangramentos externos e sanguinantes. Então, por exemplo, a gente vai atender um paciente vítima de trauma e ele tem lá uma lesão no braço que está jorrando sangue, que é exsanguinante, a gente primeiro vai se ater ao X, vai se ater a essa lesão exsanguinante. E não é para a gente fazer um tratamento definitivo, nada disso, pessoal, para fazer uma compressão, eventualmente um torniquete, qualquer coisa que vai fazer a gente parar
a intensidade, diminuir a intensidade daquele sangramento exsanguinante. Isso é o XABCDE. Não é para a gente resolver todo o X, resolver o sangramento. É para a gente ter atenção a um eventual sangramento exsanguinante, para ele ali em questão de segundos, e aí segue a sequência mais normal para nós, né, que é o ABCDE, tá bom? Muita atenção, ainda não está lá escritinho no TLS porque ele não saiu, mas ele vai sair muito em breve, mas é um conceito já absorvido pela prática hospitalar, tá bom? Saindo desse comentário do XABCDE, a gente não tem como não falar de choque hemorrágico na prova da PUC, tá? E existem pilares do tratamento do choque hemorrágico, que é o que eu vou conversar um pouquinho com vocês agora. Lembre-se, pessoal, que todo choque no trauma é hipovolêmico hemorrágico, até que se prove o contrário. Então, quer dizer que chocou, opa, vou procurar sangue. E quais são os pilares desse tratamento? É controlar a hemorragia, ou seja, fechar a torneira. Se tem uma torneira aberta sangrando, eu preciso fechar essa torneira e eu preciso repor o que saiu, que essa torneira perdeu. Então é parar o sangramento e repor sangue. É tudo isso, assim, é simplesmente isso. É claro que a forma de fazer isso envolve vários fatores muito complexos até. Mas é parar, fechar a torneira e repor o que saiu daquela caixa d'água. Parar o sangue e repor sangue, tá? E a gente precisa garantir aporte de oxigênio também para esse paciente, porque não adianta nada a gente colocar sangue se não tiver um aporte de oxigênio adequado. E um dos pontos principais é transfusão precoce de hemocomponentes. Isso aqui está cada vez mais estabelecido e cada vez mais em voga na nossa prática, pessoal. Não adianta sangrar e repor soro. A gente vai repor ali 1 litrinho de soro no máximo. E sangue, pessoal, se perder o sangue, vou dar sangue. A gente vai repor aquilo que o paciente está perdendo. E um dos pilares dessa estratégia também, uma das coisas muito importantes do tratamento do choque hemorrágico, é a estratégia de controle de danos, ou damage control. E o que é? Quais são os pilares, quais são os princípios mais importantes e fundamentais da estratégia de damage control? O primeiro passo, pessoal, é justamente a cirurgia de damage control, a cirurgia de controle de danos, que é uma cirurgia breve, rápida, mas muito rápida, com previsão de reabordagem. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente muito instável, né, sangrando, muito chocado, eu identifico um foco de sangramento abdominal, ele está com a pressão baixíssima, com a frequência cardíaca elevadíssima. Eu já comecei aquele raciocínio que a gente conversou, transfusão precoce de hemocomponentes, parar o sangramento, repor sangue e tudo mais. Ele continua mal, eu vou operá-lo, eu vou fazer uma cirurgia rápida. Eu não vou ficar fazendo tudo, tratamento definitivo naquela hora. Muitas vezes eu vou colocar justamente um curativo a vácuo. Eu vou tratar aquela lesão mais grave, colocar compressa, tirar da extremíssima urgência e vou fazer um curativo a vácuo. Eu vou fechar essa parede de forma temporária. O mais feito por aí, no nosso país, é a bolsa de Bogotá. É justamente fechar, ó, aqui são alças, pessoal, tem alça aqui, ó. A gente protege essas alças. Aqui é a parede abdominal aberta, mas aberta eu digo não está fechada a poneurose, não está fechado pele, mas a gente coloca esse plástico para proteger do meio externo. É a famosa bolsa de Bogotá. Alguns lugares especialmente com mais recurso, a gente não faz mais isso, a gente faz esse tipo de tratamento de controle de danos, de damage control, é o curativo a vácuo. Para quem não conhece, muito prazer, curativo a vácuo abdominal. Essa esponja, que embaixo dela, ela é lesiva às alças, então embaixo dela tem um plástico que está recobrindo as alças intestinais. A gente coloca essa esponja na ferida, aqui é uma ferida aberta, ó, uma ferida que não está fechada. Esse vácuo está cobrindo essa ferida. Coloca um plástico por cima, que dá para ver o plásticozinho aqui, ó, para colar essa esponja e faz essa ventosa. Liga essa ventosinha aqui, ó, que está ligado aqui a um aparelho de vácuo e esse vácuo vai fazer um vácuo. O aparelho de vácuo faz sucção, vai fazer uma pressão negativa e isso aqui vai fazer vácuo na parede. Isso aqui é uma forma mais rápida de você fazer o curativo. Pensa, aquele tanto de ponto que a gente deu aqui, ó, não precisa fazer tudo isso, a gente vai colocar isso aqui, se faz isso aqui em 3, 5 minutos, muito rapidinho, e se precisar trocar, se precisar reabordar, é muito mais tranquilo, tá? Então atenção a isso aqui, que é uma coisa mais moderna que pode aparecer para vocês. Além dessa cirurgia rápida, então, por exemplo, sangrando atrás do fígado, eu vou colocar compressa e cair fora, não vou ficar dando ponto no fígado, não vou ficar fazendo coisas heróicas e muito longas, eu vou também evitar ostomias e anastomoses. Pessoal, não adianta, eu tenho uma lesão lá, eu tenho uma perfuração de intestino e eu vou ficar lá fazendo anastomose, pessoal, o paciente vai falecer, vai morrer na nossa mão. A gente precisa tirar ele da extrema urgência. Então, opa, tem um segmento de delgado perfurado, paciente muito instável, arranca, corta fora, deixa sepultar os cotos lá dentro,
curativa a vácuo ali, peritoneostomia, e vida que segue, a gente vai reabordar o paciente. E é justamente o que a gente falou ali. A reabordagem geralmente é 48, depois de 72 horas por aí, porque o paciente vai dar uma estabilizada, ou pelo menos melhorar um pouco dentro da sua instabilidade, para depois a gente reabordar e tentar fazer um tratamento definitivo. Além disso, além da parte cirúrgica, existe a parte de reanimação hemostática, que é extremamente importante também, pessoal. De novo, a gente vai falar do uso precoce de hemocomponentes, e não só o uso precoce, mas o uso balanceado. A gente vai fazer a proporção de 1 para 1 para 1 quando isso for necessário. A gente está falando aqui especialmente de protocolo de transfusão maciça. Quando a gente precisa dar muito sangue para o nosso paciente, a gente vai dar sangue, plasma, fresco congelado e plaquetas na proporção de 1 para 1 para 1. Uma bolsa de concentrado de hemácias para uma bolsa de plaquetas para uma bolsa de plasma fresco congelado. Vai fazer nessa proporção, não vai fazer desbalanceado essa proporção aqui, que não é o mais adequado. Além de dar sangue, a gente vai dar também agentes adjuvantes, e o principal deles é o ácido tranexâmico, que é um antifibrinolítico, pessoal. Ou seja, ele impede a fibrinólise. O que a fibrinólise faz? Ela quebra a fibrina, ela age ela torna o coágulo instável. Então, se eu tenho um antifibrinolítico, que é o ácido tranexâmico, eu vou justamente fazer, se eu dou o transamin, né, que é o ácido tranexâmico, eu vou parar essa fibrinólise, eu vou estabilizar o coágulo. Isso é muito importante, claro, um coágulo estável é muito importante para uma coagulação em um paciente que precisa tanto parar de sangrar. E outro conceito muito legal, pessoal, conceito que vem aparecendo cada vez mais, é o conceito de hipotensão permissiva, que é manter a pressão arterial média, né, que envolve o cálculo com a sistólica e diastólica ali por volta de 90, mas muito cuidado. É hipotensão permissiva, a gente vai ser um pouco permissivo, a gente não vai ser totalmente permissivo. PAM de 60, PAM de 50 não é normal, a gente não vai falar, opa, tá hipotensão, mas ó, conceito novo, hipotensão permissiva, tá tudo bem. Não, pessoal, uma pressão ali, ó, média, menor que 90, a gente vai fazer ali uma sistólica, na verdade, melhor dizendo, uma média ali perto de 60, uma sistólica aqui próxima de 90, então, a gente vai ter paciência, a gente não precisa fazer aqui um paciente com uma pressão muito normal ali, 12 por 8, por exemplo. A gente vai ter uma sistólica aqui menor que 90 e uma PAM ali por volta de 60, 65, tá tudo bem. Eu não vou deixar que o paciente tenha uma sistólica de 60, muito pelo contrário. A gente vai deixar a PAM mais baixinha, mas é a sistólica que aqui vai estar ali por volta de 90, tá? Exceção isso, pessoal, é o trauma crânioencefálico. Se eu tenho um paciente com TCE, eu não posso fazer hipotensão permissiva. Por quê? Porque eu preciso, nessa hipotensão permissiva, no caso do paciente com TCE, se eu faço hipotensão permissiva, eu vou diminuir a pressão de perfusão cerebral. Então eu vou piorar uma lesão neurológica que já está ruim. Então ali, falando de hipotensão permissiva, a gente vai falar de pressão sistólica ali em volta de 90, tá tudo bem. Uma média em volta de 60, 65, tá tudo bem. Nada muito pior que isso, tá? Vamos ver como cai? Eu prometi para vocês que ia trazer questõezinhas junto com esse conteúdo. Então, se a gente está falando aqui de conceito de reanimação hemostática, questãozinha da PUC de 2024, claro que da PUC, né? A gente está falando da PUC de 2024, do ano passado. E olha o padrão da pergunta que eu comentei com vocês, pessoal. Sem caso clínico, direto. O conceito de reanimação hemostática inclui. Vamos ver as alternativas? Letra A fala de uso limitado de reanimação com solução coloide, pessoal. Se fosse cristalóide aqui estaria perfeito. O sangue é um coloide. O sangue é uma substância coloide. Então a gente tem que dar coloide. A gente só não pode dar tanto cristalóide. Ele quis fazer um peguinho aqui com a gente, está errado. Proporção de concentrado, plasma e plaquetas em 3 para 1 para 1. Não foi o que a gente falou. É 1 para 1 para 1. Não vai dar mais concentrado do que os outros. É proporcional, é balanceado. Letra C fala em transfusão empírica de crioprecipitado. Pessoal, a gente não vai fazer nada empírico, a gente vai fazer tudo guiado por exames, por tromboelastograma. Não é isso que é o conceito de reanimação hemostática. E olha a letra D. Administração de ácido tranexâmico para o tratamento de hiperfibrinólise. Lembra? Ácido tranexâmico é o antifibrinolítico que vai diminuir a fibrinólise. Ou seja, se eu tenho muita fibrinólise, uma hiperfibrinólise, eu posso fazer o transamin, um ácido tranexâmico, para diminuir essa fibrinólise. É a nossa resposta certa. Questãozinha aí, direto ao ponto da PUC do ano passado, tá? Saindo um pouco do sangramento no trauma, a gente vai continuar na grande área do sangramento, mas agora vamos falar sobre hemorragia digestiva alta. E aqui, pessoal, a PUC teve umas questões
há anos atrás, discursivas, e gostava muito de cobrar HDA nas questões discursivas. A gente vê que é um padrão de provas que eram discursivas e viram objetivas, que eles cobrem o conteúdo das objetivas, o conteúdo das discursivas de outra forma nas objetivas. Então, muita atenção, porque isso é uma dica nossa, é uma aposta nossa para a prova desse ano ali da PUC São Paulo. E aí, aqui o foco, pessoal, costuma ser nos diagnósticos. Então, eu trouxe uma tabelinha para vocês que a gente vai falar das 5 principais causas de sangramento digestivo, de 5 causas muito importantes de sangramento digestivo alto, considerando prevalência e prova, né, o que a prova gosta de cobrar. E a gente vai falar um por um, vou mostrar umas imagens para vocês. Começando por Mallory-Weiss. Mallory-Weiss é aquela síndrome caracterizada por vômitos. O paciente faz vômitos intensos e isso faz laceração esofágica, muitas vezes associado ao consumo excessivo de álcool. Vai fazer, laceração. O paciente vomita tanto que rasga um pedacinho do esôfago. Esse pedacinho do esôfago que rasga pode sangrar. Saindo da parte de Mallory-Weiss, a gente vai para as úlceras, que podem ser tanto gástricas quanto duodenais. Então é uma dor epigástrica que pode piorar ou melhorar com a alimentação. É uma dor mais crônica de fato, mas geralmente a dor gástrica ela vai ali piorar com a alimentação, né? E a dor do duodeno vai piorar com o jejum. Mas de forma que vamos falar da dor da úlcera gástrica de forma geral. É uma dor mais crônica e ela vai produzir um quadro ulceroso com sangramento, por exemplo. E aqui vai entrar a famosa classificação de Forrest, assunto extremamente importante. Classificação de Forrest, que eu vou deixar resumida aqui para vocês aqui embaixo, ela vai de 1 a 3. Ela tem 1A, 1B, 2A, 2B, 2C e 3, tá? Quando a gente vai caindo aqui na classificação, o índice de ressangramento vai diminuindo. Se vocês vejam então que aqui o 1 é o que mais tem risco de ressangrar, né? São as lesões piores. E eu até coloco esse asterisco para vocês aqui, pessoal, porque esses valores não são unânimes, não são consenso absoluto na literatura. A literatura varia muito no quesito índice de ressangramento. Esses aqui são os valores mais praticados, mais vistos na literatura, por isso que eu trago para vocês, mas não se preocupem em decorar. Eu vou mostrar uma questãozinha para vocês daqui a pouco disso daqui. Você não precisava decorar a porcentagem, você precisava entender essa tabela, uma questãozinha bem legal, que cobra de forma velada a classificação de Forrest. Mas vamos ver. Classificação 1A, pessoal, a classificação 1 é sangramento ativo. Então, falou em 1 em Forrest, é sangramento ativo. 1A é o A de arterial, um sangramento arterial. A artéria pulsa, então vai ser um sangramento em jato. 1B é o sangramento B de venoso, né? Eu brinco que é o B de venoso, ou o B de babando, é o sangramento que está ativo, mas não está pulsando como A. Ele está porejando, o sangramento venoso, veia não pulsa, veia sangra de forma mais difusa, assim, sangra de forma mais leve, vamos dizer assim, mas tem sangramento ativo, B de babando. O 2A, quando a gente passa por 2, é um sangramento que aconteceu há pouco tempo, um sangramento recente. O 2A, que é o pior dentro do 2, é um vaso visível. Você está vendo na úlcera um vaso visível, que não está sangrante agora, mas é um vaso visível. Risco ali de ressangramento de até 50% se não tratado. O 2B é um coágulo aderido. A gente tem a úlcera com um coágulo ali. E de forma geral, também uma certa controvérsia, mas de forma geral a gente não mexe no coágulo, a gente não tira aquele coágulo dali, deixa ele quietinho. Quando a gente fala de 2C, é uma hematina, é uma mancha que está ali, já tem menos risco de sangramento. Quando a gente fala de Forrest 3, a gente está falando de uma base clara, a gente está falando de uma lesãozinha ali que sangrou há mais tempo, mas que não tem nem sinal de sangramento ativo, portanto não é Forrest 1, e nem sinal de sangramento recente, e portanto não é Forrest 2. Só sobra Forrest 3, tá? Lembrando para vocês então, 1A, arterial, esse sangramentinho arterial que dá para ver aqui, 1B, sangramento venoso, babando, tá? O 2A é um vaso visível que dá para ver aqui, não precisa entender, assim, não vai cair na prova provavelmente, né? Essa imagem é o que, tá? O 2B tem um coágulo, o 2C tem uma hematina e o 3 tem uma base clara. E o importante falar aqui também, pessoal, é que esses aqui, 1A, 1B e 2A, esses 3 primeiros da nossa tabela, são aqueles que a gente vai fazer tratamento endoscópico, porque tem muito risco de ressangramento se não tratar. A gente vai geralmente combinar tratamento ou mecânico com clipe, ou térmico com coagulação, ou químico com adrenalina, vai combinar pelo menos 2 dessas modalidades que eu falei para tratar de forma endoscópica essa lesão, tá? Muito importante úlcera, muito importante Forrest, mas a gente vai para outra causa de HDA,
que são as varizes esofágicas. E é aquele paciente que na prova, se aparecer, vai ser um paciente cirrótico, tá? Vai aparecer com complicação de uma hipertensão portal ali, complicação de cirrose. Então o paciente vai ter ascite, hepatomegalia, icterícia, pode ter confusão mental, né, por um declínio neurológico por conta dessa cirrose, pode ter telangiectasias. E a imagem das varizes são essas, ó, são imagens de... Aqui são varizes sangrando ativas, varizes de grosso calibre, ó. A gente tem uma varize aqui no esôfago distal, isso aqui é uma endoscopia com esôfago distal, tem várias varizes e tem uma delas sangrando em jato, inclusive. O tratamento geralmente é pegar aqui, ó, e clipar. O tratamento daqui é mecânico, faz uma clipa ali, coloca um clipe para parar de sangrar, tá? Aí, pessoal, eu trago uma outra causa de sangramento que não é tão comum, tá? Mas é a fístula aortoentérica, já caiu 2 vezes nas últimas provas da PUC. E ele vai trazer um paciente que corrigiu um aneurisma de aorta com prótese recentemente. E esse aneurisma de aorta, pessoal, ele pode fazer uma fístula, ele pode ter um aneurisma aqui corrigido com a prótese e a prótese pode fisturizar para dentro ali, ou do duodeno, ou geralmente do duodeno ali que passa perto, depende. Mas ele pode aparecer na endoscopia, ó, uma fístula da aorta com o intestino, é uma fístula aortoentérica, tá? Muito cuidado, não é comum na prática, eu mesmo nunca vi, tá? Uma fístula aortoentérica, mas pode acontecer. Então isso na prova pode acontecer mais do que na vida, então atenção à fístula aortoentérica, tá? Quando a gente fala de adenocarcinoma gástrico, a gente está falando de um quadro de tumor, né? Então é um paciente que vai ter dor epigástrica, uma história de emagrecimento, saciedade precoce, anemia, pode ter linfonodos metastáticos, vai ver como é que são os exames, ele pode ter uma história mais arrastada, né, de adinamia, fraqueza, perda de peso, é aquela história clássica de um paciente qualquer com um tumor. E aí o sangramento, pessoal, pode ser difuso, pode ser um sangramento tumoral, né, no próprio tumor ele localizado sangrando, depende, mas é uma história diferente, tá? Vamos ver essa questãozinha da PUC aqui de 2021, questãozinha que eu acho bem legal, por quê? Ele traz a seguinte pergunta, de novo uma questão direta, tá? Qual achado endoscópico tem a maior taxa de recorrência na hemorragia digestiva alta? E pessoal, muita atenção, porque aqui a gente está falando de, ele faz de forma velada aqui a classificação de Forrest. Repara, ele fala de coágulo na base, fala de um sangramento difuso, de um vaso visível na úlcera e sangramento em jato. De outras formas, ele está perguntando, pessoal, me falem qual é o maior Forrest aqui, qual é o Forrest que mais vai sangrar. Então vamos lembrar, coágulo na base da úlcera é um Forrest 2B. Sangramento difuso, eu coloquei aqui uma interrogação porque não faz parte do Forrest, a gente não tem um sangramento difuso. Mas talvez aqui seria um Forrest 1B, não dá para saber, mas não é um sangramento localizado, é um sangramento ali difuso, não dá para saber a intensidade. Vaso visível é o 2A, sangra bastante, mas ele coloca aqui o Forrest 1A, pessoal, sangramento em jato. Essa vai ser a nossa resposta. O paciente que tem um sangramento em jato, que está sangrando muito, é o paciente que vai ter o maior risco de ressangramento naquela tabela lá. Sangramento em jato, Forrest 1 é o que mais sangra. Então aqui a gente vai falar de Forrest 1A para responder essa questão. Questãozinha legal, questãozinha que traz a classificação de Forrest aí de forma velada, mas traz aqui a gente tinha que decorar a tabela, saber a tabela para responder essa questão. Já que o assunto é sangramento, vamos falar de outra causa de sangramento. Hoje é aula de sangramento. Falamos de trauma, falamos de HDA e vamos falar agora de hemorroida, doença hemorroidária. E por que eu falo que é a doença do sangramento? Porque é o principal sintoma de pacientes com doença hemorroidária. Eles vão sangrar. O paciente pode ter dor, pode ter prurido, pode ter algumas queixas, mas a principal queixa de um paciente com doença hemorroidária é sangramento. E reparem, pessoal, que a gente tem plexos hemorroidários aqui, ó, acima dessa linha que tem uns dentinhos e tem abaixo. Eu não estou inventando essa linha de dentinhos, ela chama linha denteada. É justamente a divisão aqui do ânus, que está abaixo, para o reto, que vai estar cranial a ela. Então o que está para cima são as hérnias não, ó, são as hemorroidas internas, e o que está para baixo são as hemorroidas externas, tá? Aqui são as mais comuns, hemorroidas internas e hemorroidas externas. A gente vai focar agora nesse momento aqui nosso nas hemorroidas internas, porque são as que mais caem em provas, as que mais a gente vê na nossa prática clínica também. O diagnóstico delas, pessoal, segue essa tabelinha. Grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. E a ideia é que à medida que vai aumentando a classificação, esse prolapso hemorroidário ele vai ficando difícil de voltar. A hemorroida, a doença hemorroidária é o inchaço desses vasos hemorroidários. Então, quanto mais ele incha e não volta, pior é. Então, o grau 1 é que não tem prolapso. Ela está lá dentro. Está lá a hemorroida interna, lá dentro, quietinha, acima da linha denteada ali, está tudo certinho. Quando a gente fala de grau 2, é aquela que prolapsa
E o clássico é nas evacuações, fala, fui evacuar, senti que a hemorroida sai, mas ela volta sozinha. Grau 2, ela prolapsa, mas tem retorno espontâneo. Grau 3, ela prolapsa, mas tem retorno digital. Muito comum os pacientes falarem, chega no consultório e fala, doutor, eu tenho uma hemorroida aqui, eu evacuo e ela não volta, eu preciso colocar ela para dentro. É o clássico retorno digital. E o grau 4, pessoal, não volta de jeito nenhum, não volta com retorno digital, não volta espontâneo, não volta nada. Ela sai no esforço e ela fica para fora. Para a gente ver de forma visual, aqui a hemorroidinha está quietinha lá dentro, aqui ela incha um pouquinho, mas ela volta, aqui ela incha e não volta, ela volta só com prolapso, só com retorno digital. E aqui nem assim, aqui ela sai, ela prolapsa e fica para fora. Se a gente diagnostica e usa essa tabela para diagnosticar, a gente vai se basear nessa tabela para tratar. E aí vem as divisões de grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4, agora falando de tratamento. Pessoal, o melhor tratamento para hemorroida é cirurgia, ponto final. Mas eu não vou operar todo mundo. Vou operar aqueles pacientes com hemorroidas já 1 grau maior, pacientes muito sintomáticos, que sangram muito, que atrapalham muito a qualidade de vida. E aí, a parte do tratamento, existe aquela parte comportamental, que eu não vou gastar muito tempo aqui com vocês, mas é evitar o uso de papel higiênico, ficar pouco tempo no vaso sanitário, hidratar bastante as fezes, comer bem, comer fibras, evitar comida gordurosa, hidratar o bolo fecal, todas essas coisas que a gente sabe, emagrecimento e tudo mais, tá? Mas falando de tratamento cirúrgico, de forma geral o tratamento, o grau 1 é só isso. O grau 1 é só mudança de estilo de vida, tudo isso que a gente comentou. No grau 1 também, para casos que não melhoram, a gente pode fazer até ligadura elástica. É achar aquela hemorroida, colocar uma liguinha lá, colocar uma ligadura para ela necrosar e cair. A gente vai ligar um vaso, que também serve para grau 2, mas aqui costuma já dividir cenário com cirurgia. Tá? A gente pode tanto fazer ligadura elástica quanto fazer cirurgia. Então, grau 1, gravem mudança de estilo de vida. Grau 2, gravem ligadura elástica. Grau 3 já é o grau da cirurgia. Tá? Aqui, ligadura elástica é em pacientes muito selecionados. De forma geral, grau 3 já é cirurgia. Grau 2 já começa a considerar cirurgia. Grau 3 é cirurgia quase sempre. E o grau 4 também é cirurgia. A hemorroida que não volta, a gente não tem como ligar, não tem como fazer nada. A gente vai fazer cirurgia. E existem duas técnicas principais de hemorroidectomia. Existe até uma outra, que é a hemorroidectomia grampeada, mas é um assunto um pouco mais complexo, talvez um assunto já de especialista, a gente não vai falar aqui hoje. A gente vai falar para a nossa prova do R1 de duas técnicas. A técnica aberta e a técnica fechada. A técnica aberta é a técnica de Milligan-Morgan, é a técnica dos 2 M's. A gente vai achar um mamilo hemorroidário, faz a excisão dele, tira ele aqui e deixa abertinho. A gente vai deixar essa região abertinha, a gente não vai fechar. É muito feito hoje em dia porque isso diminui o risco de infecção. E o cenário fica mais ou menos esse. A gente tem aqui um mamilo operado e tem ele abertinho, não está fechado. Eu vou mostrar outra para vocês verem a diferença. Está abertinho. Isso aqui, a literatura diz que reduz infecção. Porque se você fecha, aqui vai passar fezes, é uma região contaminada. Se você fecha essa região, você tem mais risco de infecção. A outra forma de cirurgia é a forma de Ferguson, a técnica fechada de tratamento desses mamilos. E ela começa igual, reparem, acha o mamilo, excisa o mamilo, mas aqui ela muda. A gente vai fechar essa região que foi feita, essa região cruenta que foi feita a ressecção e vai formar esse aspecto. Vai formar um aspecto aqui que a região anal não está abertinha como estava lá atrás no Milligan-Morgan, ela fica fechadinha, ela fica com a sutura de fios absorvíveis, claro, porque isso vai absorver ali. Olha como fica a diferença, fica justamente os pontinhos aqui, pontinho de Vicryl, para a gente fechar essa área cruenta e deixar a região aqui, tá? E reparem, eu trago essa imagem para mostrar, a gente não precisa operar tudo da mesma forma. Até sobrou um mamilinho aqui, a gente não precisa operar tudo, a gente tem que operar aquilo que dá. Se a gente opera demais, a gente pode correr risco, especialmente de estenose de canal anal. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de operar aquilo que dá com segurança para o nosso paciente. Vamos ver como é que cai na prova? Questãozinha, claro, da PUC também, de 2023. Aqui já tinha um pouquinho mais de caso clínico, né? Não é o padrãozão assim da PUC, mas tinha um pouquinho mais de caso clínico. Questão que trazia um homem de 29 anos com queixa de perda de sangue vermelho brilhante indolor pelo reto. Ele afirma que pode sentir uma tumoração saindo pelo ânus quando se esforça, mas relata que ela volta por conta própria. Pessoal, isso acontece muito no nosso consultório, na nossa prática clínica. Paciente que tem, e acontece na prova, como eu estou mostrando para vocês, ele tem um sangramento. Lembra, eu comentei com vocês, o principal
sintoma de pacientes com hemorroida é sangramento. Ele tem uma tumoração, uma bola que sai pelo ânus quando ele se esforça, mas volta sozinho. Lembra, pessoal, quando a gente fala lá da classificação de hemorroidas internas, o grau 1 nem prolapso, o grau 2 sai e volta sozinho, o grau 3 precisa de redução manual e o grau 4 sai e não volta. Quando a gente olha as nossas alternativas, a gente vê que a letra A fala de hemorroidas internas e externas. Não faz sentido externa aqui, pessoal. Ele está falando que algo está vindo de dentro do ânus e saindo, a externa estaria de fora. A letra B fala de hemorroidas só externas. Também não faz sentido, pessoal. Está vindo de dentro. E aí fica entre C e D. A C fala hemorroidas internas de segundo grau e a D fala de terceiro grau. Pessoal, lembra? Se eu não preciso fazer redução manual dessas hemorroidas, ela é uma hemorroida de segundo grau, aquela que prolapsa, mas que tem um retorno espontâneo. Certinho? Para vocês verem, ó, a gente falou da doença hemorroidária, mas ele cobrou classificação, cobrou um aspecto mais decoreba. Por mais que seja um caso clínico, ele está cobrando uma memorização de uma classificação, não está nem cobrando conteúdo. Lembra? Eu falei, conteúdo não, clínica, tratamento, né? Claro que é um conteúdo. Mas como eu falei para vocês, cobra muito etiologia, cobra muito diagnóstico, mas o tratamento não é tão comum assim nas questões da PUC de forma geral, tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje sobre essa provinha da PUC, sobre essas dicas aí nessa reta final. Força nos estudos finais, deem aquele gás finalzinho aí para conquistar essa tão sonhada aprovação de vocês, que vocês batalharam ao longo do ano inteiro. Lembre-se também de descansar, tá? Para chegar bem na prova, chegar descansado, ver o local de prova direitinho, ver, separar o que você vai comer, vai beber, o que vai levar, documento, pelo amor de Deus, pra gente não correr risco desnecessário nessa hora. Mas é isso que eu tinha para falar para vocês de conteúdo. Espero que tenha ajudado vocês. A gente se vê, vocês sabem como me achar. A gente se vê. Um abraço para vocês, sempre para cima. E lembrem-se que a gente está junto até o final dessa busca de vocês pela vaga dos sonhos, tá bom? Um abraço, boa prova para vocês. A gente se vê e vamos junto, pessoal. Tchau, tchau.